Ô, Turco, não é fácil, principalmente para outros adversários que não têm o elenco que você tem. Aí seguramente não é fácil. Para você não será fácil, mas bem mais fácil do que para o Goiás, para o América, bem mais fácil do que para o Coritiba. Nossa, vai falar os 17, 18 Pois é, times. então, e outros, e pelo menos mais uns 14. Mas o Flamengo não ganhou, perdeu para o Botafogo. Mas o Palmeiras não ganhou do Fluminense. Ok. Os outros são os outros. Como diria Paula Toller no Kid AB. Não sei se você conhece, mas deveria conhecer. Sabe por quê? Porque o Atlético não é um grande hotel e você não é a super nani. O Atlético precisa de um cara bom de vestiário, mas o Atlético precisa de alguém que organize o time. E onde eu quero chegar? O seu escudo, o meu escudo, o escudo de quem trazia para discussão, inclusive o Henrique está ali levantando a mão, era o aproveitamento. Tá certo? Eu chego aqui para o meu diretor comercial, Flávio, maravilhoso Flávio. Aí falo, Flávio, suas vendas caíram. Ele fala, seu Boró, aqui ó, os números. Aí você não tem como discutir. Então, os seus números, eles eram seu escudo. Só que os números vêm caindo porque as atuações não estão boas. As atuações têm problemas e o que é pior para mim nessa história? Seus jogadores estão caindo de rendimento. Aí você começa a analisar individualmente, você fala assim, eu já escutei de muita gente, Mariano caiu de rendimento. E o Godin, pior contratação dos últimos anos. Rapaz, o Arana já não é o mesmo. Putz, o Alan caiu de rendimento. E o Jair, que não está jogando bem mais. O Zarate também teve uma queda. Nós estamos falando de mais de meio time. Então, se o aspecto individual cresce com o sistema coletivo bem implantado, então, peraí, que a vaca subiu no telhado. Porque quando você começa a ter queda de rendimento individual, é porque coletivamente seu time tem problema. Então é o seguinte, o Atlético não precisa da super nani. O Atlético precisa de um cara bom de vestiário, e isso inegavelmente você é, inegavelmente. Mas precisa também organizar. Porque não pode ser taxado como normal, você fazer 3 jogos com o América, e em um deles o América muito desfalcado, e você tomar o vareio de bola que você tomou no primeiro tempo. O Coritiba é aceitável crescer num determinado momento do jogo e até buscar o resultado como buscou. Porque ali você tem um trio de frente que é muito bom e ainda não tinha o matador dos caras. Você pegar o Goiás e ir lá e tomar aquele sufoco, quer dizer, não foi um sufoco, não, mas você não conseguiu vencer o Goiás lá. Mas é difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil. Você tomou 8 gols nos últimos 5 jogos. É muito preocupante, Henrique. Pois é, eu tava até brincando que o meu pano rasgou, viu? Que não é passar pano, gente. Só que os resultados, né? O Atlético não perdia, o cara tinha uma derrota no ano. E não quer dizer também que com mais uma derrota, né? Vamos criar uma celeuma, fora Turco, o cara não presta. Mas é exatamente isso que o Everton pontuou. Agora ele tem que mostrar serviço, porque tem 3 coletivas que ele vem falando. A gente tem que identificar os erros e mudar. E o Atlético não muda. A gente vê o Atlético jogando, a gente não vê mais aquele time intenso. A gente vê um Atlético bagunçado, desorganizado, que vem tomando gols bobos. Vamos voltar lá no jogo contra o Goiás. O Apodi deu aquele pique de 30 metros ali, ninguém marcou. Foi lá e fez o gol lá na frente. Então, a culpa é da zaga? Não, a culpa é do sistema. E é aquele clichê, a marcação começa lá na frente. Então, o Atlético vem pecando muito. E essa derrota para o América, ela vem, acabou a invencibilidade, 300 e tantos jogos. Gente, uma hora a invencibilidade ia acabar. O torcedor tem que entender que o Galo, nem o Real Madrid, nem o Bayern, esses times todos perdem. O Atlético uma hora ia perder. Perder é natural, mas dependendo da forma não é. E o Atlético perder para o América desfalcado, o Atlético perder para o América depois de vir jogando mal outros jogos, isso não é normal. Então a luz vermelha está acesa, o Atlético tem que mudar a postura, porque senão vai começar a perder, vai se perdendo ao longo da temporada, ainda dá muito tempo de recuperar. Mas agora, como disse o Everton, aquele cara de vestiário, ele tem que mostrar também que é um cara que sabe mudar jogo e é um cara que sabe mudar um time quando ele precisa. Porque o Cuca, né, Everton, não passou por crise depois, ao longo da temporada, não. Foi só naquele início de trabalho. Então o torcedor está desacostumado também com a crise. Crise que eu falo é a sequência sem vitórias, mas agora ela veio e é o Atlético saber que tem um ótimo time, mas tem que dar a volta por cima. Lembrando que pressão de torcida é um problema e a torcida ainda não está fazendo pressão. Você vê reclamações,
pontuais e com razão. No estádio bem calada, a gente precisa falar isso também. A torcida do Atlético está com uma postura muito diferente. Eu acho que se acostumou com os títulos que ganhou e dentro do campo, dentro do estádio, assim como o time, está achando que vai ganhar a hora que quiser. E não é bem assim. Então, se a torcida não ajudar o time dentro de campo e o time não se ajudar também, essa sintonia aí vai ser muito prejudicial ao Atlético. Agora, tem uma questão também, ô Dola, que me chama a atenção nesse processo todo de queda de rendimento. Além dessas questões individuais, se você observar bem, cara, é muito arame liso sem a bola, cara. É muito arame liso, é muito panda. O Atlético não faz falta. Falei de duelos individuais, né, que o Cruzeiro ganhou praticamente todos do Grêmio. O Atlético perdeu aquilo que ele mais tinha, que é pressionar o portador da bola, é fechar espaço e tal. Os adversários têm amplo espaço para fazer uma virada de bola, trabalhar pelo meio. É um buraco sem tamanho. Isso é organização. Ah, mas por que só agora vocês estão falando? Os jogos vêm acontecendo, o escudo era aproveitamento, o outro escudo era não ter perdido. Empatou uma sequência, perdeu pontos importantes e perdeu para um América muito desfalcado, cujo trabalho foi iniciado pelo Wagner Mancini depois do trabalho do Turco. Logo, eu sou obrigado a admitir que o América foi mais organizado que o Atlético no primeiro tempo do jogo, pois não, Dola? Pois é, Everton. A situação do Atlético hoje, vou usar uma frase que acho que nunca foi dita antes, é de que o sinal de alerta está ligado. O Turco falou na coletiva ali que o time vem errando muito nas duas áreas, né, na defesa e na área de ataque, querendo dizer que erros individuais causam, né, igual o do Alan, por exemplo, que causou o gol do América, estão acontecendo na defesa, e erros individuais lá na frente de finalização também estão levando problemas no final das contas para o time. O Everson falhou no último jogo também. Mas eu queria acrescentar que as duas, tem falhas nas duas pontas, mas o meio não tá legal também não. O meio tá deixando o adversário jogar demais mesmo, o meio tá marcando errado, o meio tá correndo errado, né? Não adianta só ter boa intenção, de boas intenções o inferno tá cheio. O Atlético corre, os jogadores correm muito, às vezes tenta pressionar na frente, mas aí sobra lá atrás, né? Às vezes é mais importante correr certo do que correr muito. O time do Atlético corre demais e pensa muito pouco. Quando tá com a bola, não sabe para onde vai. Vai no ímpeto, parece que tá jogando no improviso o tempo todo. Então isso tem que ser corrigido pelo Turco. É aí que entra o trabalho do treinador. Eu entendo que tomar um gol no início da partida já dá uma condicionada grande no jogo, mas não dá para o Atlético também querer pegar a bola e ficar afobado, querendo resolver tudo muito rápido. Tem que saber trabalhar a bola, saber encontrar os espaços. O Atlético não está conseguindo isso. E aí que entra a questão que você falou de vários jogadores com rendimento individual abaixo do esperado. Que é porque o quê? Não tem um coletivo funcionando muito bem no momento. O Zarate fora de posição também. O Zarate toda hora deslocado de posição. Tem sido um grande problema. O Nacho também, né? O Nacho e o Zarate trocaram muito de posição no primeiro tempo. O Atlético, nenhum dos dois se encontrou na partida. Depois o Nacho até melhorou, porque ficou um pouco mais fixo, mais pelo meio, jogando, né, flutuando igual ele gosta mais. Mas às vezes ele joga o Nacho lá na ponta e troca com o Zarate e faz essa inversão e nenhum dos dois joga. Então, o Atlético tem um problema nesse sentido, o Atlético tem um problema coletivo, sim, e o Turco precisa resolver isso, até porque a gente conhece como é que funciona o futebol brasileiro, principalmente. O banco está enfraquecido em relação ao ano passado também. Também. É outro problema. É coisa de dois... Deve começar a consertar com a chegada do Pavon, mas é só em julho. Fábio Gomes virá a solução. E sabe-se lá como ele vai chegar, né? O Pavon vai chegar... de período de inatividade enorme, né? Não dá para esperar também que ele vai resolver. Daqui a pouco eu quero. O Corinthians está na liderança do Campeonato Brasileiro porque está jogando um primor de futebol? Não, mas o Vitor Pereira fez uma coisa que é importante. Defensivamente o time é mais consistente. Então, resolve esse problema, porque tecnicamente você tem quem resolva. Tem quem resolva. Então, é necessário corrigir a formatação do time em campo, a ocupação de espaços, defensivamente está muito vulnerável. Aliás, é desse assunto que eu quero falar com